Apesar de faltar alguns anos de publicação, a história de One Piece ruma para o seu fim, e o bando do Luffy, em termos de força, precisa evoluir ainda mais para se igualar aos grandes bandos piratas atuais, e também para ser lembrado como um bando lendário de um rei dos piratas. E eu tenho visto comentários que dizem que para a tripulação ser poderosa precisa ter haki. Mesmo com esse pensamento, eu não consigo visualizar todos os Mugiwaras utilizando haki, principalmente do rei, exceto os que batalham, que estão ali na linha de frente, sendo o Capitão Luffy, o Zoro, o Sanji e o Jinbei, que foi a última adição dessa equipe, porém com um nível de força bem próximo dos mais poderosos nesse navio do famoso trio monstro do Luffy, Sanji e Zoro. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o haki e os Mugiwaras. Quero começar logo sendo polêmico e dizer que os únicos Mugiwaras que terão haki do rei, óbvio que é apenas uma especulação, são o Luffy, que a gente já tem certeza, o Sanji e o Zoro. Zoro a gente já tem certeza, o Sanji ainda está em procedimento, e o Jinbei, para ser um tritão com haki do rei que vai ser brabo demais. E eu não vejo necessidade de todos do bando ter esse poder, porque eles não são focados em lutas. O Oda já deixou de lado essa questão de todos do bando terem embates nos arcos desde Enies Lobby. O máximo ali que chegamos a ver é uma apresentação de cada um após o time skip, onde no arco dos tritões eles usam seus novos poderes para nos mostrar o quanto evoluíram, e só foi isso. Eu gosto desse rumo que apenas o Luffy, Zoro e Sanji são os mais focados nas lutas, nos embates? Não, mas foi o que o autor decidiu, e se o Oda não precisasse desenvolver tantos personagens, ele poderia sim botar uma luta ali de cada um. Mas foi o autor que decidiu, e não foge muito das características designadas a cada um no bando. Eu sei que o Sanji ele é um cozinheiro, então tecnicamente ele não deveria lutar, mas desde sua apresentação no arco do Baratie, já vimos que os cozinheiros desse restaurante também eram ótimos lutadores. Eles colocavam para fora do restaurante quem não seguia as regras do local. Então faz jus ao fato dele lutar também. E os demais podem ter participações em embates sem ter o famoso 1 contra 1, 1v1 que a gente adora ver, e que eu sinto tanta falta de quando o Chopper lutava, porque eu achava maravilhoso ele se transformando e usando diversas estratégias para vencer o inimigo, mas pena que não existe mais. Já falando dos outros dois tipos de haki, o haki da observação e o do armamento, todos deveriam ter o haki da observação. Isso para mim é claro, porque é uma forma de defesa, mas nem todos precisam do haki do armamento. Por exemplo, a Nami, ela já tem o poder dos Zeus, que é muito apelão, é muito forte, aquele choque do trovão dela é poderosíssimo, e não precisaria dessa habilidade. O Franky utiliza lasers. Lasers é um poder absurdo, a gente viu lá em Egghead. Robôs gigantes, máquinas, e também não teria necessidade de tal poder. Ele não vai ali usar seu corpo principal para lutar. Já o restante dos Mugiwaras precisam ter o armamento para fortalecer suas formas de lutar.
e também para bater de frente com seus próximos inimigos, que cada vez mais se mostram possuir esses dois tipos de haki. Eu tenho certeza que quando chegar no bando do Barba Negra, a gente vai ver os personagens utilizando haki da observação, haki do armamento, e o do rei apenas alguns personagens, porque senão fica muito jogado se o bando do Barba Negra todo mundo tiver haki do rei, ou qualquer outro bando poderoso todo mundo usando haki do rei. Para mim não faz sentido. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também sua inscrição para dar aquela força. E quanto ao Usopp, o sonho dele é ser um bravo guerreiro do mar. Então, ele precisaria ter o haki do conquistador, o haki do rei? Seria algo obrigatório para esse sonho dele? Eu acho que não. Ele pode muito bem fazer um grande feito que o tornará esse guerreiro reconhecido. E podemos ver isso acontecer ainda nesse arco atual, no arco de Elbaf. Lembrem do pai dele, o Yasopp, que é o atirador do bando do Shanks. Ele tem haki do rei? Eu acredito que não, mas isso não o faz um personagem fraco. Ele deve ser o atirador mais poderoso da obra até o momento, e eu não duvido que o seu filho, o Usopp, vai o superar, se tornando o melhor atirador do mundo, além de ser um bravo guerreiro no mar. O Usopp vai ter muitas histórias para contar quando ele voltar para sua vila, para a vila de Syrup. E se pararmos para analisar, mesmo se pegarmos os bandos piratas mais poderosos, os antigos e os atuais, não temos todos os personagens utilizando o haki do rei ou se mostrando como muito fortes. Tem sempre aquele pequeno grupo que se destaca e que certamente será assim que vai acontecer com o bando do Luffy, com o capitão sendo muito forte, seguido de mais 2 ou 3 membros que terão um nível de força absurda. Não vai ser do nível do capitão, mas vai ser algo muito absurdo, que eu digo e repito novamente quantas vezes forem necessárias. Serão o Zoro, Sanji e Jinbe que irão cumprir esse posto de serem os piratas mais poderosos do bando do Luffy. E não podemos esquecer de suas recompensas, porque junto do Luffy eles serão os personagens, os piratas com as maiores recompensas. Mesmo após o Usopp se consagrar como sendo um bravo guerreiro do mar. Galera, vocês também acham que nem todos os Mugiwaras precisam ser poderosos com todos os tipos de haki até o final da obra? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.